Vou tirar. Foi? A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Eu quero, nesta manhã, louvar a Deus pela oportunidade, mais uma vez, poder estar aqui para juntos adorarmos o Senhor e aprendermos um pouco mais dos seus direcionamentos, aprender um pouco mais da sua palavra, aprender um pouco mais daquilo que Deus nos orienta, amém? E para isso nós vamos iniciar então com uma oração, amém? Vamos fazer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de eterna e rica bondade, eu quero nesta oportunidade te louvar, engrandecer o teu nome, bendizê-lo, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, te louvar nesta manhã pela oportunidade que tu tem dado a cada um de nós, os teus filhos, de poder estar na tua casa, de poder mais uma vez rever os nossos irmãos, de estar em coinonia, de estar em comunhão, de poder nos relacionarmos mais uma vez, ó Deus, com os nossos irmãos, aqueles que fazem parte deste corpo, que é o corpo de Cristo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo através da live, que a tua poderosa mão permaneça, Senhor, estendida sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Mas também quero te pedir, ó Deus, pelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, por conta deste vírus, Senhor, estão impossibilitadas de saírem de seus lares ou que estão hospitalizadas. Deus, tu és poderoso para fazer um milagre. Pai celestial, nós clamamos nesta manhã, Senhor, crendo, ó Pai, que tu pode reverter qualquer que seja o quadro. Portanto, Deus, visita os teus filhos, aqueles, ó Deus, que têm doenças crônicas, ó Pai, e que também estão se resguardando. Tu és poderoso, Senhor. Senhor, continue abrindo portas, ó Deus, e dando o livramento necessário para que possamos estar cada dia mais perto de Ti. Eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós estaremos hoje com a lição de número 7. Lição de número 7. Do dia 17 de maio de 2020, confiança em tempo de aflição. É uma lição até bem sugestiva para os dias que nós estamos vivendo. Confiança em tempo de aflição. Bom seria, né, que nós tivéssemos um pouco mais de pessoas aqui, mas acreditamos que vamos alcançar muitas outras pessoas através da nossa live. Mas, para nós que aqui estamos, vamos tentar aprender um pouco mais com esse personagem tão importante que nos deixou várias lições como Davi. E vamos entender um pouco como é que ele teve essa confiança num tempo tão difícil, num tempo de aflição, tá bom? O texto áureo diz o seguinte: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. Salmo 56, 11. A verdade aplicada diz o seguinte: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Então, irmãos, só tem confiança em Deus, ou poderia dizer, na maior parte das vezes, as pessoas que confiam extremamente ou sem duvidar em Deus, são aquelas pessoas que tiveram algum tipo de experiência pessoal com Ele e sabe que Ele nunca falha, que Ele nunca chega atrasado e que Ele nunca vai nos deixar sozinhos.
Então, a verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor, é resultado de uma experiência pessoal. E aí, a gente acredita que cada crente, de forma individual, teve ou terá, ou está tendo uma experiência com Deus nesses dias de aflição. Objetivo da lição: primeiro, apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Segundo, observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. Terceiro, ensinar que devemos ter plena confiança em Deus ou no Senhor. Aí, irmãos, esse pleno aqui, não é aquela questão que a gente confia desconfiando, É algo que a gente tem realmente, a gente faz isso muito quando estamos direcionados com um homem, A gente confia no homem desconfiando. A gente está confiando mais com o pé atrás, Mas aqui ele está dizendo o seguinte, olha, a lição ela tem o objetivo de nos ensinar que devemos ter plena, entrega total, sem reservas, ok? No Senhor, tá? Eu estou colocando aqui porque eu quero ter uma segunda versão de Bíblia, porque a Viva, ela tem uma versão muito boa de se entender. Texto de referência, Salmo 56, acompanha comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Agora eu gostaria de ler com os irmãos a versão Viva, que ela dá um entendimento um pouco melhor, ao meu ver, tá? Ao meu ver, Salmo 56, aí eu queria que você acompanhasse aí na sua revista novamente aquilo que eu vou estar lendo, tá? Aí, na versão Viva, vai dizer assim, olha, a mesma leitura que nós fizemos, olha como é que vai dizer. Deus, tenha misericórdia de mim, pois os meus inimigos atacam dia e noite procurando me destruir. Eles vigiam todos os meus passos para me matar. Há traição. Eles são muitos e me atacam com arrogância. Mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus, que poderá fazer um simples mortal. Que poderá fazer um simples mortal? Eles distorcem o sentido de tudo que falam, só pensam em como me fazer o mal. Fazem reuniões secretas, vigiam os meus passos, esperando a hora certa de acabarem com a minha vida. Ó Senhor, o Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido. Contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas e anotou cada lágrima no seu livro. Sinceramente, eu gostei mais dessa versão da Viva. Ontem, fazendo
refazendo a leitura e realmente eu gostei muito, por isso que eu fiz questão agora de repassar essa leitura para os irmãos, ok? Vamos continuar aqui. Então, o motivo de oração é: ore pela paz e segurança no país e que os cristãos tenham mais esperança. Introdução. Os percalços, entenda bem, tá? Fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Então eu já começo falando aqui do percalço, irmão. O percalço são situações que vão ocorrer na vida de todo ser humano. Não tem aquele, isso aqui acontece aqui, mas não acontece ali. Acontece com A, mas não acontece com B. Percalços, situações, adversidade, problemas, todas as pessoas vão viver, independente da sua cor, da sua religião, da sua condição financeira. Todas as pessoas vão vivenciar isso, não tem jeito, entendeu? É a mesma coisa, quando chove, não chove para todos, quando faz sol, não faz sol para todos. Então, quando nós temos problema, por quê? Uma vez eu estava assistindo um filme evangélico de um pastor, e o pastor nervoso, porque era muito problema, era muita dificuldade, e aí um sábio pega, dá um abraço nele: vamos lá, eu quero ir lá na sua igreja. Aí ele falou assim: não, mas esse não é o horário do culto não. Ele falou: não, mas eu quero ir agora. Aí chegou lá, a igreja vazia. Aí ele: e aí, tem algum problema? Não tem problema nenhum com a igreja vazia, quando não é horário do culto. Quando tem problema é quando a igreja está cheia, quando a igreja está cheia de pessoas. Então, aonde estiverem pessoas, nós teremos problemas. E aí ele sai dali daquela igreja e vai para o cemitério com esse mesmo pastor. E aí, tem problema aqui? Não tem problema. Você entendeu? Então, enquanto nós estivermos nos relacionando, porque, né, como o pastor Cláudio Duarte sempre diz, né, a dificuldade de entendimento, de relacionamento, principalmente entre homem e mulher, é muito difícil. Aquilo que Deus fez quando uniu um homem e uma mulher juntos, colocar, é um desafio extremo. São mentes totalmente diferentes, pensando diferente, cada um com o seu mundo, e você juntar aqueles dois mundos e fazer um mundo só. É muito difícil. Então, aonde tem problema? Aonde tem pessoas. E como? Mas e aí, como é que eu faço para não ter problema? Ficar sozinho. Mas como? Se a própria Bíblia, lá em Gênesis, Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Nós temos necessidade de vivermos em comunhão, em harmonia, né? Em sociedade. Mas aí a gente já vai começar com essa dificuldade, entendendo que percalço é para todo mundo, irmão. Não é porque eu tenho dinheiro que eu não vou ter problema. Não é porque eu tenho dinheiro que eu não vou ter problema. Tem muita gente aí com muito dinheiro. Uma vez, eu tenho um presbítero aqui da Deauch, Carlos Alberto, que mora no Morro do Tempero, trabalhava lá em Ipanema, num apart hotel, e nesse apart hotel algumas pessoas eles compravam o apartamento, e ali tinha todo o serviço prestado pelo apart hotel, era feito. Uma moça de 30 e poucos anos, lá do 10º não sei quantos andar, pulou lá de cima. A mulher, um carrão na garagem, serviço, o tempo que ela queria, funcionários, enfim, pulou. Dinheiro não era problema para ela, mas ela tinha um problema. Então, os percalços, as dificuldades, as problemáticas da vida, elas estão aí. Hoje a gente está sabendo aí quantas pessoas, a gente recebeu informação aqui no ato administrativo da nossa igreja, pastor Cláudio, foi
Ele não tem um ano na nossa igreja. Ele não tem um ano na nossa igreja. Ele já foi recebido, quando ele foi recebido como membro de Nova Iguaçu, o pastor já tinha dado uma congregação para ele, porque ele estava vindo de um outro campo, que ele estava dirigindo uma outra igreja. Ele foi recebido na igreja e já foi empossado como pastor lá na rua Bugre, em Nova Iguaçu. Aí pastor Cláudio agora tem uma semana, morreu de Covid-19. Aí você fica imaginando para a família, ele tem um filho de 17 anos, 18 anos, uma filha menor, a esposa. Como é que não fica? São as situações da vida, as intempéries da vida, mas e aí, como é que eu faço? É nesse momento que eu chuto o balde, é nesse momento que eu desanimo, é nesse momento que eu volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, porque me deram sonhos, e agora tudo está frustrado. E eu fico pensando, né? Como é que ficaram os discípulos de Jesus, depois que Jesus começa a orientá-los, a dar o direcionamento que eles tanto almejavam. É esse o mestre, é esse. E agora nós temos realmente um mestre a quem aqui nós podemos recorrer, vamos segui-lo. E de repente Jesus morre na cruz daquela maneira que todos nós sabemos, mas eles estavam ali. E quando Jesus morre, parece que todos os sonhos, todos os projetos morreram juntos. Mas aí o que fazer? Aí a introdução está dizendo que os percalços fazem parte da vida cristã, não só da vida cristã, mas da vida de todo ser humano. Mas não podemos ser paralisados. Mas infelizmente, quantas pessoas estão sendo paralisadas, irmãos, pelos problemas, pelas dificuldades. As pessoas estão sendo neutralizadas. E aí a gente não caminha mais, a gente não faz mais aquilo que nós tínhamos como prioridade na nossa vida, no nosso ministério. Nós estamos sendo paralisados. Não posso mais, não faço mais. Ontem eu fui cortar o cabelo com um amigo ali, aí falou: pô, pastor, tem que botar a máscara aqui, não sei o quê. Eu falei: não, a máscara está aqui. Botei a máscara e começamos a conversar. Eu falei: não, rapaz, esse negócio de Covid-19 é sério. Mas isso não pode me impedir de eu continuar caminhando. Porque muitas pessoas não vão morrer de Covid, Daniel. Vão morrer, sabe de quê? De abandono. Muitas pessoas que estão com Covid, quando a gente toma coisa, e o Vitor está com Covid. Ó, não passa nem na rua do Vitor. Parece que o Covid está sendo transmitido até pelo telefone agora, que agora o Vitor está incomunicável. Então, a dificuldade, os percalços, os problemas estão nos paralisando, neutralizando, impedindo que a gente continue realizando a obra do Senhor, pregando o Evangelho, as boas novas, gerando fé. E a fé, ela é gerada a partir de quê? Dessa palavra. É quando eu chego na casa ou através do telefone. Sabe por quê? Desculpa. Às vezes, sabe o que acontece? A gente não consegue utilizar a tecnologia para o bem. A tecnologia só serve para fazer coisa que não presta. Agora, se eu pegar esse telefone aqui, o meu Zap, o meu Face, e começar a disparar mensagens que geram fé, que acrescentam, mas, irmão, às vezes a gente está desabafando um negócio que não tem nada a ver, que não agrega nada para a eternidade, nada para o reino, nada para ninguém, quando na verdade eu poderia estar sendo usado por Deus e utilizando da tecnologia para abençoar vidas. Mas estamos neutralizados. Outro dia eu vi uma mensagem, tem até um logo, a pessoa falando assim: eu não passo desespero, só passo esperança, alguma coisa dessa natureza. Mas hoje você pega, outro dia eu recebi um vídeo, uma menina, não é aqui no Rio não, mas no Brasil, uma menina, ela desce de uma moto com mais 2 e mata 4 pessoas. É o prazer de propagar a desgraça.
Você está entendendo? Já não basta. Tanta dificuldade não é o suficiente. A gente precisa propagar mais coisa ruim. Aí eu pego e prum. Se a pessoa mandar de novo, eu excluo. Peraí, poxa. Não foi com essa finalidade que nós acessamos essa condição, não, de maneira nenhuma. Então preste atenção. O contexto histórico, por que Davi, em que situação, melhor dizendo, Davi se encontrava quando escreveu esse salmo? Porque, irmão, não é um salmo qualquer. Você vai ver que parece que alguém está fungando no cangote dele, querendo matar ele o tempo todo. É uma situação extremamente difícil. Ninguém vai falar o que Davi fala no Salmo 56 se de fato ele não estiver respirando morte. É o que Davi está vivenciando, ele está respirando morte. Olha o contexto histórico. No Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava, o medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos. O levou a um profundo diálogo com Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas, Davi estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nessa fuga, foi para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado, seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Aí você vai perceber que a coisa vai se dar, a gente vai ler lá em 1 Samuel, capítulo 18, e o versículo 7, depois que Davi mata Golias, é um problema, irmão. Quando na verdade era para ser um momento de regozijo, um momento de salmodiar, um momento de avivamento, um momento de, olha, Deus gerou a libertação, mas a dificuldade é justamente essa. Não é Deus gerar a libertação, é por quem veio a libertação. Essa que é a dificuldade que nós temos hoje. Sabe por quê? O que Deus vai gerar em Vila Maricá, não interessa o que Deus vai gerar. O que interessa é por quem Ele vai gerar. Se Deus tem que gerar alguma coisa aqui, Ele tem que gerar através de mim. Negativo, irmão. Ele é o dono da obra. Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e quando Ele quer. Não tem esse negócio. E aí a dificuldade é essa. Por quê? Está o rei Saul vestido com a sua armadura e não consegue vencer Golias. Agora Deus vai trazer um adolescente, um menino totalmente sem expressão nenhuma, para gerar agora uma guerra, para gerar vitória, para gerar libertação do povo. Pensa num negócio dessa magnitude. Agora vai chegar um garoto, e a coisa é tão terrível, irmão, a coisa é tão... É um confronto tão grande à nossa própria estrutura, que os próprios irmãos de Davi vão dizer assim: o que você vem fazer aqui, rapaz? Nem idade para ser soldado no exército tu tem, não era para você estar aqui. Pensa num negócio desse. Então até pela própria parentela de Davi, os irmãos de Davi, ele já é confrontado. Meu irmão, não era nem para você estar aqui. Agora Davi vem, não, mas eu vou lutar. Imagina agora, irmão, pensa nessa cena. O exército de Israel todo, junto com o rei, junto com o comandante, junto com o coronel, junto com o general, junto com os melhores soldados, e um garoto vai dizer que vai lutar. Nem todo mundo está aqui com medo. Agora vai chegar um garoto com uma espingarda, uma tiradeira, e vai dizer que ele que vai lutar com o gigante. Pensa numa coisa como essa. E aí agora, então vai. Tentar até colocar uma roupa em Davi para poder, mas não é roupa, não é arma dos outros,
É aquilo que Deus colocou na mão de cada um, é individual. Não tem como eu lutar com a sua arma e nem você lutar com a minha arma. Eu lutar com a sua roupa e nem você lutar com a minha roupa. É aquilo que Deus tem colocado na mão de cada um, irmãos. E é individual, essa condição é individual. Aí agora, Davi vai lutar com o gigante e ele mata o gigante. Aquilo que era improvável, aquilo que era impossível, Deus faz através de um adolescente com uma tiradeira na mão. Pensa numa coisa como essa. Agora, Davi sobe no corpo de Golias, pega a espada e arranca a cabeça. Agora, irmão, que começa o problema. Fomos libertos. Deus nos abençoou. Éramos para ser escravos dos filisteus, porque uma vez a pessoa que lutasse contra Golias e perdesse, o exército de Israel teria que ser servos agora. Mas agora nós fomos libertos. Mas o que isso vai acarretar? Agora fomos libertos. Vamos fazer o quê? Festa? Vamos fazer festa. E aí, irmão, as mulheres começam a fazer festa. Mulher fogo para fazer festa. Já viu como é que é a mulher para fazer? Falou e, recebemos a vitória. A mulherada quer logo fazer festa. E a mulher começa a gritar. Começa a gritar. Saul matou seus milhares, mas Davi dezenas de milhares. Pronto, acabou a festa. Acabou a festa, irmãos. Olha só a problemática. Acabou a festa. Aí você vai começar a entender o Salmo 56. Porque Davi faz, irmãos, e Davi não tem nesse momento, pelo menos que a gente vai ler contextualizado na Bíblia, a gente vai ver que Davi não tem nenhum pensamento, porque quando Davi sai da sua casa, ele sai com uma ordem do seu pai. O pai de Davi chama ele, Davi, vem cá, vai e leva pão e queijo para os seus irmãos que estão na guerra. Então Davi não tem nenhum tipo de pensamento de querer aparecer, de querer, nada disso. As coisas aconteceram de forma natural. Foi Deus que foi direcionando as coisas. Davi sai com o objetivo, chega e traz o pão e o queijo, leva para os capitães, entrega lá tudo que precisava entregar, que o pai dele havia mandado. E aí quando Davi ouve o que Golias está falando do exército de Israel, aí, irmão, aquilo entra como uma flecha no coração dele. Agora não, peraí, vocês têm que dobrar a língua para falar desse exército. Vocês estão falando do exército de Deus vivo, não é assim, peraí. E aí você entende, irmãos, que há uma inclinação de Davi, mas não é natural, é algo do Espírito Santo. Davi não está fazendo para se aparecer. A intenção agora não é querer, eu vou lá porque eu vou ficar bonitão na foto, eu vou lá porque... Não é isso. Aquela afronta de Golias para o exército, Davi toma como se fosse pessoal. Não, negativo. Você não pode falar assim do exército do meu Deus. Só que hoje, irmão, diante da problemática, diante da dificuldade, diante dos percalços, o que a gente faz? A gente recua. Não é isso que o exército fez? Está o exército, está o rei, está o general, está o coronel, está o capitão, está todo mundo recuado. Diante de quê? Como nós lemos na introdução, os percalços fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas estão nos paralisando, todo mundo paralisado, o exército. E o Golias lá do outro lado só escarnecendo do nosso Deus. Aí Davi chega, não dá para ouvir isso e ficar assim. Peraí, não dá para ouvir isso e ficar assim. Então você percebe que não existe nenhum tipo de estrelato. Davi não quer ser estrela. Davi se sente agora na obrigação de ir lá e botar a mão. Opa, peraí, agora me dá esse negócio aqui que eu vou lutar contra esse gigante. Não é por causa de mim. Se ele estivesse falando de mim,
do Davizinho só, tudo bem. Mas ele começou a falar, não, peraí. Pensa, irmão, como é que esse gigante nos escarnecia? Vocês não servem o Deus que faz e acontece? Não tem ninguém aí, não? Irmão, é muito difícil. Davi ouve aquilo ali e parte para cima. Mata um gigante e agora as mulheres começaram a fazer festa. E agora Davi, depois da festa que as mulheres fazem, Davi começa a escrever o Salmo 56. Porque começa a perseguição. Você consegue entender isso? Começa a perseguição, começa a problemática. Porque às vezes nós vamos colocar a mão para fazer as coisas, mas a intenção, irmãos, é a melhor, é a mais pura. Está ali diante de Deus, queria fazer, queria ajudar, que a gente quer. Mas peraí, quem está na frente às vezes está enciumado. Quem está na frente está com problema. Ainda não conseguiu entender que Deus usa quem quer. Deus faz da maneira que quer. E quem é que tem a condição aqui para questionar Deus? Não, Deus, não pode ser assim não. Eu quero uma reunião com o Senhor. Não pode ser fulano, não. Já pensou? Olha só agora, Saul, dentro da condição dele de rei. Não. Samuel, chama Samuel lá. Samuel, como é que vai ser esse negócio? Samuel não era o profeta da época? Samuel, como é que vai ser esse negócio agora? Não, fala com Deus lá que não pode ser esse garoto não. Não pode ser esse garoto. Tem que ser alguém de porte. Tem que ser alguém de status. Tem que ser alguém que tenha realmente um peso na sociedade, tem que ser o rei. Você pensa um negócio desse? E aí eu lembrei agora, sabe quem? De Maria, pensa. Deus tem um projeto que é mudar, irmãos, a situação de toda a humanidade. Aí, só que o que eu fico às vezes pensando dentro desse contexto, é que onde Deus se manifestava era no templo. E Deus não se manifesta lá no templo. E Deus precisa mudar todo o contexto da humanidade. Então, o que vai acontecer? Bom, Deus vai se manifestar lá no templo, vai pegar um sacerdote daquele, vai pegar um profeta daquele, vai pegar alguém que tenha um renome, aí Deus vai numa casinha, pensa um negócio desse, Vitor. Deus vai numa casinha, envia o anjo, chega lá, o anjo fala com uma menina que não tem nenhum tipo de expressão. Claro, expressão que eu digo dentro de um contexto da sociedade. Quem é? Qual é o nome? Qual é a função? Qual é o cargo? Não tinha nada disso. Uma desconhecida para os homens. Mas para Deus, quando o anjo chega lá e fala assim: salve, agraciada és tu, bendita entre as mulheres. Não tem contexto, não tem condição dentro do olhar humano. Mas para Deus, irmãos, Deus está olhando e está vendo o íntimo, o coração, Deus está vendo tudo. E aí às vezes a gente não entende, por quê? Não, eu que sou o pastor, eu que sou o coordenador, eu que sou o líder, tem que ser comigo que não sei o que, e Deus está usando ali o mais simples, o mais jovem, o menos provável. É assim, e aí a gente fica de boca aberta querendo arrumar guerra dentro da casa de Deus. Aí ele começa, olha, esse é o contexto histórico, o cântico das mulheres. Como eu havia dito, após Davi derrotar o gigante Golias, as mulheres de Israel vieram até Saul, cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. Ao ouvir aquela canção, irmãos, Deus deu a vitória, Deus deu a libertação. Pela mão de quem veio não importa, porque isso não ia tirar Saul do trono e pegar Davi e colocar Davi no trono, não ia. Porque até o presente momento a gente precisa entender isso. Eles viviam numa teocracia, era Deus que colocava e era Deus que tirava. Não é democracia que a gente aqui hoje é que elege, mas naquela época era Deus quem ungia, era Deus quem levantava e era Deus quem tirava. Então, peraí, Davi ganhou a guerra,
para nós, mas quem continua sendo rei? É Saul. E você vai ver posteriormente, quando Saul morre, Davi, irmãos, ele chora amargamente. E a declaração que ele faz: hoje morreu o homem de Deus. Então a gente precisa entender que às vezes nós estamos aqui com o objetivo de gerar vida, gerar pessoas para que nos substituam amanhã e dar suporte, dar condições para que eles continuem matando gigante. Já que eu não consigo mais, mas que eles continuem matando gigantes, em prol do quê? O reino não é meu, o reino é de Deus, irmão. Só que hoje tem uma visão um pouco distorcida, Rafael, desse negócio, que as pessoas acham que a igreja é dele. Não, esse aqui é o meu reino. Então o que acontecer, o crescimento que acontecer tem que ser para mim, não, irmãos. Não é essa a proposta. E aí a gente incorre aqui num monte de problema, num monte de dificuldade, num monte de percalços. Nós estamos sempre caindo, tropeçando, porque não conseguimos entender que o crescimento é para Deus, o crescimento é para o reino. Tudo que acontece, então, irmão, se é para o reino, se é para Deus, não é para mim, não importa de onde está vindo o crescimento, se é de um adolescente, se é de uma irmã, se é de um obreiro, se é da portaria, se é do faxineiro, não interessa, Deus usa quem Ele quer. Não precisa eu entrar aqui agora dentro de um momento de estresse. Deus não pode usar o porteiro, Deus não pode usar o auxiliar de trabalho. Pensa aqui na crise agora de Saul. Saul está em crise, porque as mulheres começaram a fazer festa. Mas eu penso também, posso até estar equivocado, irmão, porque em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, eu posso até estar equivocado, mas baseado no que as mulheres estão cantando, não parece que existe assim uma intenção de ferir o rei. Foi algo espontâneo, elas começaram a cantar, não tinha uma intenção assim, olha, vamos lá e vamos ferir o rei com essa palavra, vamos dizer que o fulano fez mais do que ele. Eu acho que não foi a intenção, mas a dificuldade já estava plantada no coração de Saul. É isso que eu consigo enxergar, é isso que eu consigo entender. Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. O espírito maligno apoderou-se dele e ele passou a perseguir a Davi. Às vezes a gente não entende, né? Mas eu estou fazendo tudo certo na igreja. Rapaz, eu estou me esforçado tanto. Eu sou líder do departamento X ou do departamento Y. Estou trabalhando com afinco, com dedicação. E ainda tem perseguição. Não é possível um negócio desse. Como é que eu faço diante de um problema desse? Agora, se eu fosse aquele crente que desse trabalho na igreja, que sempre estivesse gerando escândalo, poxa, mas estou ali certinho fazendo. E aí, o que acontece? Deus não está me vendo mais ou Deus está me vendo? Porque a gente precisa entender isso, né, irmão? Ou Deus, a primeira visão ou o primeiro sentimento é: Deus não está me vendo mais. Ou Deus está me vendo muito. Por quê? A sensação é essa: caramba, dessa situação, perseguição, será que o céu ficou de bronze? Deus não está mais ouvindo minha oração, Deus não está me vendo? Ou Deus está me vendo tanto que Ele está me preparando para alguma coisa? Deus está me vendo, mas está nos mínimos detalhes me vendo, e Ele precisa me preparar para algo que vai ser desdobrado nos próximos dias. E aí eu entendo dessa maneira, dessa segunda maneira, porque você vai ver toda essa perseguição moldando, de certa forma,
o caráter de Davi, porque Deus tinha um reino para colocar na mão dele. Você entende? E você vai ver vários salmos de Davi fazendo: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Parece que o Senhor não ouve, o céu está de bronze, não aguento mais, pessoal, eu respiro morte todo dia. Pensa um negócio desse, parece que Deus, vou abandonar, vou chutar o balde, pronto, acabou. Mas o que a Bíblia mostra para a gente, que essa intenção, parece que quanto mais coisa estava acontecendo, parece que era Deus com as suas ferramentas burilando a vida de Davi até que chegasse uma estatura para que ele pudesse estar na frente daquele reino. E aí a gente precisa entender, aí eu vou trazer aplicação para as nossas vidas, que os percalços, as dificuldades, os problemas são ferramentas também de Deus para burilar a nossa vida, para nos gerar um amadurecimento, para que possamos então, irmãos, estar estar à altura daquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Então, sabe o que acontece? No primeiro momento em que Deus vai passar o seu instrumento, vai passar a sua ferramenta na nossa vida, a gente já começa a murmurar, a gente já começa a reclamar, a gente já começa, irmãos, olha, não dá, chutar um balde. E aí eu fico pensando, lembra de Isaías? Isaías, aquele profeta, aquele homem de Deus que tinha uma grande possibilidade, mas ele só conseguia ver o erro dos outros. Aí o que Deus tem que fazer? Tem que tirar o seu primo do trono. No ano em que morreu o rei Uzias, parente bem próximo de Isaías, no ano que o rei morre, aí eu vou ver o Senhor, agora eu. Aí o texto vai dizer: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas você não consegue ver uma declaração dessa de Isaías logo no início do seu ministério. No início do seu ministério, Isaías só consegue ver os erros dos outros. Aí Deus tem que arrancar alguma coisa dele, ele tem que passar por um percalço, ele tem que passar por um problema, ele tem que passar por uma perda, ele tem que passar por uma dificuldade para ele ver o Senhor. Você consegue entender isso? Então a gente precisa, irmãos, entender que a forma de Deus trabalhar, a forma que Deus tem de agir na nossa vida, de gerar um amadurecimento, não é necessariamente do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, do jeito que eu sonhei. Porque às vezes a gente quer, né? E a gente tem mania até de dar cor. Senhor, eu quero isso, mas tem que ser dessa cor, tem que ser desse jeito, tem que ter um negocinho aqui em cima, tem que ter... Aí Deus vai dar, mas não é dessa cor, não é desse jeito, não tem esse negocinho em cima. Por quê? Precisa gerar um amadurecimento na nossa vida. Você entendeu? A gente precisa ter isso. Vamos lá. 1.2, as ações dos inimigos de Davi. As ações dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. As agressões dos seus inimigos eram sem tréguas. Eles eram incansáveis. Quer ver? Salmo 56, versículo 6. Fazem, olha só, naquela versão viva que eu trouxe para os irmãos, fazem reuniões secretas, vigiam os meus passos, esperando a hora certa de acabarem com a minha vida. Pensa num negócio desse. Alguém
que vai viver única e exclusivamente para matar outra pessoa. É isso mais ou menos o que está acontecendo. Os inimigos de Davi, eles anulam todos os seus afazeres e agora eles têm como prioridade o quê? A morte de Davi. Então eles fazem reuniões. Irmãos, antes as reuniões eram outras. Eram com outras finalidades de crescimento. Vamos considerar. Lá para o povo filisteu. Vamos fazer reunião? Vamos. Com qual finalidade? Vamos fazer uma reunião de crescimento aqui para o nosso reino, enfim. Lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas agora as reuniões que eles fazem é com o objetivo de achar uma estratégia, montar um plano para acabar com a vida de Davi. Aí eles continuam: vigiam os meus passos. Pensa, para vigiar os passos de alguém, você precisa estar 24 horas de tocaia para poder você vigiar os passos de uma pessoa, porque você não sabe a hora que ele sai, a hora que ele chega. Então você precisa estar de tocaia 24 horas por dia para você vigiar os passos. Aí, ó, esperando a hora certa para acabarem com a minha vida. Então pensa, Davi está vivendo tudo isso, mas isso aqui é só uma parte do problema. Isso aqui é quando ele foge de Saul e vai morar nas redondezas lá do povo filisteu. Esse primeiro problema aqui, ele está se referindo à morte que ele está respirando todo dia em relação ao povo filisteu. Por quê? Davi ficou conhecido nacionalmente, mundialmente, por ter matado Golias. E agora Davi está morando lá. E aí o povo está o quê? Está revoltado. O povo está muito irado, porque ele matou o herói nacional dos filisteus. Davi matou. Então agora eles estão planejando. Eles estão fazendo reuniões. Eles estão ali de tocaia, guardando os passos de Davi. Esse é só um problema, porque Davi tem outro. Davi ainda tem o rei Saul na sua própria terra, respirando também morte, querendo matar ele. Pensa, irmãos, que situação difícil. Isso era para quê? Isso deveria gerar o quê em mim, em você, em Davi? Isso deveria gerar o quê? Uma condição de estagnar. Parei, para mim não dá mais. Eu não vou ficar lutando sozinho contra o mar. É muita coisa. Eu vou para um lado, perseguição. Vou para o outro, perseguição. Não, para mim não dá mais. E aí, o que a gente faz? Quando a gente olha para um lado, não tem saída. Olha para o outro, não tem saída. Deus não é comigo. Vou largar isso tudo. Você não me leva mal, vou largar isso tudo aí. E, sei lá, vou me matar, vou fazer sei lá, o que eu vou fazer? Ainda não sei, vou definir o que eu vou fazer. Mas fato é que não vale a pena continuar. Essa é, nós somos paralisados pelos percalços, pelas situações, pelos problemas. Somos paralisados. Aí vamos ver o que Davi vai fazer. Esses são os inimigos, as ações dos inimigos de Davi, lá dos filisteus. 1.3, uma guerra em glória. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era em glória, uma verdadeira caça à pulga, como bem descreve o próprio Davi. 1 Samuel 24:14. Deixa eu ir lá no 24. A quem o rei de Israel procura apanhar? A quem a está perseguindo? Deve ele gastar o seu tempo caçando um cão morto ou uma pulga?
Você consegue entender? Isso aqui é Davi falando, tá? Isso aqui é Davi falando. Sabe por quê, irmão? Sabe o que vai acontecer agora? Saul vai mobilizar todo o reino, todo o exército para caçar Davi. Pensa numa coisa como essa. Olha que desperdício de energia. Olha quanta energia desprendida desnecessariamente. Não é fácil, irmão, quando nós deveríamos estar reunindo o máximo de energia, o máximo de força para lutar contra um inimigo real, nós estamos desprendendo energia para lutar contra o nosso próprio irmão. Você consegue entender isso? É isso que a gente está fazendo. Desprendendo energia desnecessária contra o nosso próprio irmão. Contra a nossa própria igreja. Era isso aqui, olha só o que ele está fazendo. A guerra arquitetada. Irmão, o rei vai arquitetar, ele vai montar projeto, ele vai chamar os seus generais, ele vai chamar os seus capitães, ele vai chamar o seu pessoal de estratégia, o seu pessoal todo para poder montar uma forma de matar Davi. Davi agora não é mais aquele menininho que saiu de trás da malhada dos seus pais, não. Que estava cuidando de um pouquinho de ovelha, como foi a declaração de seu irmão. Quando Davi chega na guerra, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Davi não é mais aquele menino. Davi agora é o rei nacional de Israel. Davi agora é um homem, presta atenção, agora é um homem que tem um status dentro da nação. E o rei agora quer acabar com isso. Não, vamos acabar com esse negócio. E para acabar a gente tem que desprender extremamente, muita energia, muita força. Eu preciso de todas as pessoas juntas para a gente acabar com ele. Você consegue entender? Você consegue mensurar um negócio desse, irmão? E aí quando a gente para fazer um paralelo e trazer um pouco isso mais para perto, a gente ainda consegue enxergar situações parecidas. Hoje nos nossos dias. Hoje nos nossos dias. A gente vê pessoas desprendendo energia, indo na casa de um, na casa do outro, para tentar arrebanhar um grande exército para matar o irmão. Para matar o próprio irmão. Olha só, vamos lá. Saul organizou todo o seu aparato. Irmão, como é que pode um negócio desse? Todo o seu aparato, seu exército, com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas, muitas vezes, entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes. Gastamos tempo, recurso, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais. Aqui que é brabo, hein? Sabe por quê, irmãos? As nossas discussões, elas não são mais... Eu vou lá na casa do Marcelo, eu vou lá na casa do Rafa, vou lá na casa do Daniel, vou lá na casa do Vitor, vou lá na casa do... Esqueci teu nome. Do Isaac. Hoje não. Hoje, principalmente, se for para falar mal, eu vou falar pelas redes sociais. Para que todo mundo saiba quem é o Vitor. Para que todo mundo saiba quem é o Daniel. Para que todo mundo saiba quem eles são de fato. Você está entendendo? Aí, irmãos, são discussões intermináveis. Nas redes sociais, principalmente. Porque o objetivo é denegrir a imagem dessa pessoa de uma forma que abranja a maior quantidade de pessoas possível. Hoje eu não quero só destruir o Vitor
em relação àquilo, Vitor, você... Não. Eu quero que a maior quantidade, aonde o Vitor chegar, as pessoas precisam saber quem ele é. Você está entendendo? São situações que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Olha o que ele continua. Nessa atitude reprovada de Saul, podemos inferir as nossas muitas vezes, entramos em conflitos por pequenos problemas, tornamos grandes, gastamos tempo, recursos a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais em decorrência de assuntos irrisórios. Sabe o que é assuntos irrisórios? Sem valor. Você consegue entender isso? Assunto sem valor. Jesus amado. Assunto sem valor. E nós estamos investindo, irmão, muita coisa, muita energia, coisa que eu nem fazia, eu estou fazendo. Sabe o que é? Eu não ia na casa do fulano, não ia na casa do Beltrano, mas hoje eu estou indo na casa do fulano, na casa do Beltrano, mas não é com o objetivo de levar uma palavra de Deus, ou de fazer uma oração, é de fazer uma fofoca, de levantar um exército para a gente matar Davi. É demais. Que não contribuem para o nosso caráter, assuntos irrisórios, assuntos sem valores, que não contribuem para o nosso caráter, um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Caramba, você viu como é que fulano me olhou, como é que a fulana me olhou de baixo em cima. Pronto, a guerra está instaurada, acabou, irmão. Irmão, isso vai dar pano para manga. Pensa num negócio desse. Às vezes, irmãos, nós não estamos conseguindo nos entender. Às vezes nós falamos um A, a pessoa entendeu C, entendeu outra coisa. Às vezes nós simplesmente olhamos, mas eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu estou olhando para lá, na verdade eu estou olhando lá para o Isaac. Já esqueci, pois é. Eu estou olhando para o Isaac lá, porque ele está com uma máscara cor de abóbora. Mas o Daniel achou que eu estava olhando para ele, estou com o olho virado para ele, porque está na mesma direção. Isso já aconteceu, isso já aconteceu comigo. Aí você está olhando lá, a pessoa, ué, aí está aqui, está olhando o que para mim? Eu estou de rosa? Por que está olhando para mim? E isso, irmãos, está muito aflorado nos nossos dias. Nós estamos tendo uma dificuldade de comunicação. Parece, irmãos, que o Espírito que hoje habita na igreja não é mais o Espírito Santo. Porque hoje tem isso. A dificuldade está estabelecida dentro da igreja. As panelas já estão separadas de forma individual. Você faz parte dessa panela, desse grupinho, daquele grupinho, você daquele outro grupinho. E o grupinho A não fala com o grupinho B. E está todo mundo dentro da igreja. A gente está tudo aqui, achando que vamos entrar nos portões celestiais. Essa que é a dificuldade. Eu quero saber que portões são esses. Que celestiais, eu não acredito que sejam. Enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento, não baseado naquilo que o pastor Márcio fala, mas naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Irmão, não tem céu para ninguém. Céu é para quem é transformado. Alguém chega, um dado momento, pega umas crianças, e aí sai, afasta para lá, e Jesus vem aqui, mandou vocês afastá-las de mim. Porque se vocês não se tornarem como elas, você não entra lá não. Mas em que aspecto? Irmão, você já viu uma criança, ela briga agora. Pode rolar aqui, Daniel. Eu e meus irmãos, lá em casa era bravo também, tá? Não era só na tua casa não. Era eu, Dé e o Minha, diferença de 1 ano para cada um, irmão. Meu irmão mais velho tem 1 ano de diferença de mim. Ele tem 50, eu tenho 49. E o Minho tem 48. Meu irmão, a chapa esquentava na hora da gude. Essa gude é minha, essa daqui eu já tinha marcado. Aí a gente brigava, irmão, rolava no chão, arranhava um ou outro, era aquela coisa, era tão ligado.
Acabava aquilo ali, a gente ia jogar gude junto. Porque minha mãe falava que não podia jogar na rua, eu ia jogar com quem? Tem que jogar no quintal. O quintal era só pra gente. É vocês três mesmo, não tem jeito. Vamos jogar gude nós três juntos. Acabava a gude, o bolo pegava de novo. Criança, brigou aqui agora, irmão. Não dá 2 minutos, não tem. Mas só que, infelizmente, nós temos uma memória que aí, nesse sentido, irmão, quando a gente vai comprar um celular, a gente quer comprar com uma memória bem grande, né? 64 GB, não sei mais o que de giga, mas nessa questão a gente precisava ter uma memória igual a de criança. Você entendeu? Para não guardar nada. Mas não guardar nada, irmão. Mas infelizmente hoje a gente está, irmão, numa luta. E o pior é contra o próprio corpo. É uma luta contra o próprio corpo. É como se eu fosse... O corpo vai entrar, mas a perna não vai entrar. Ela vai ficar do lado de fora, essa perna não entra. Pensa num negócio desse. Essa perna não entra comigo lá não. Como? Não tem como a perna não entrar. Não tem como. Não contribui para o caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira. Está cantando isso aí por quê? Por que está cantando isso? Porque contou a tua história, né? Porque tem canção, irmão, que ela vai, parece que é uma flecha, ela vai dentro da gente. Por que ela cantou isso? Por que uma canção, presta atenção. Aumentamos o tamanho do gigante, mas não valorizamos os cachos de uva. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Infelizmente, é um problema. Aí Davi começa a orar, né? Porque ele está com a dificuldade. E aí, irmão, a gente precisa parar aqui, porque para a gente entender, não tem saída para cá, não tem saída para lá. O que eu vou fazer? Chutar o balde. Eu vou chutar o balde. Acabou. Vou para o mundão, vou fazer, vou acontecer. Só que Davi não tem saída para um lado, não tem para o outro, ele colocou. Agora eu vou orar. Vou orar, ué. Eu vou fazer mais o quê? Eu tentei com esse braço, não consegui. Tentei com esse, não consegui. Com a minha própria força, não consegui. Botei minha capacidade, minha inteligência, não consegui. Estou fazendo as coisas de Deus, não consegui. Agora eu vou falar com ele para saber o que está acontecendo. Se é uma questão de amadurecimento, se é uma questão de preparo, ou se é uma questão de pecado meu mesmo, eu vou falar com ele. Porque, irmão, isso tudo pode ser. Nós estamos passando uma situação extrema. Pode ser aprendizado, amadurecimento. Deus pode estar tentando nos preparar para algo. E como é que eu aconselho se eu não atravessei por problema nenhum, irmão? Irmão, falar de teoria é mole. Uma vez eu estava conversando com um amigo, e esse amigo me falou que ele era professor de missiologia no seminário. Aí eu falei, mas tu já fez missões? Rapaz, arrumei uma briga. Eu arrumei uma briga. Assim, entre aspas, nós somos amigos até hoje nós nos falamos. E aí eu perguntei, você já fez missões? Aí ele, mas para ensinar missiologia eu preciso fazer missões? Aí eu falei, eu pensava que sim. No meu ponto de vista, é uma das matérias que, para que eu possa ensinar, eu preciso necessariamente ter ido ao campo. Porque ensinar, irmãos, teoria é fácil. Quando você chega lá na prática, que você vai ver os percalços, as situações, aí você vai dizer, mas isso aqui não me ensinaram lá não. Isso aqui? Mas ele não me falou nada disso. Agora, quando você chega lá no campo missionário, que você vê a chapa quente, o negócio fervendo, aí sim, aí você vai usar a teoria com um pouquinho da prática, você vai colocar para os irmãos, e você vai conseguir passar um pouquinho da realidade para ele. Você está entendendo? Aí ele falou, não, mas então eu penso o seguinte, olha,
Deus está me preparando. Deus está preparando você. De que maneira? Irmão, Deus, já viu o vaso sendo construído se não passar lá no fogo? Tem que passar no fogo. O olheiro, né, não faz. Depois, joga na fornalha. Agora tem um vaso que não quer ir na fornalha, não. Aí como é que vai suportar depois? Você não sabe o que ele vai colocar lá dentro, irmão. Depois que o vaso fica pronto, aí bota no fogo, porque é o fogo que vai gerar ali, vai dar o final. Por quê? Quando ele volta, pode botar água, pode botar vinho, pode botar azeite, pode botar o que for necessário, o que o Senhor do vaso determinou. Mas só que tem vaso que, agora que eu estou bonitão, eu vou entrar no fogo. Agora que eu aprendi tudo, eu vou entrar no fogo. Agora que... Não, fogo não, fogo destrói. Não necessariamente, fogo prepara. O fogo nos vai dar a condição ideal para aquilo que o dono do vaso quer operar na nossa vida. Mas ninguém quer, irmão. Aí quer dizer, estou passando problema, chuta o balde. Está passando problema? Vai orar. Davi aqui, olha. Davi, a oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante das circunstâncias que estava enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Primeiro, pedido de misericórdia. Segundo, leve em conta as minhas peregrinações. Ele está colocando aqui aquilo que ele já viveu. E terceiro, faça a tua ou a minha justiça. Faça a tua justiça. E o interessante disso, irmão, e foi o tópico que realmente me impactou lá no final, porque quando a gente está atravessando um problema, escute agora, olha para mim, quando a gente está atravessando um problema, e ao nosso ver, sou eu que estou sendo perseguido, ao meu ver, eu que estou sendo injustiçado. Então o Senhor tem que fazer a justiça, mas segundo, tem que, essa justiça de Deus, ela tem que ser em prol da minha pessoa. Então, na verdade, eu não quero que seja feita a justiça de Deus, eu quero que seja feita a minha justiça. Não é assim? E aí a gente ainda faz uma frase assim, se eu sou servo de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Não é assim? Você vai ver o que vai acontecer. Você mexer. Com quem você mexer? Irmão, pensa num negócio desse. Jesus, Maria, José, para dar mais força. Porque é difícil. É complicado demais, irmão. A gente achar que Deus agora ele é parcial. Agora Deus, ele vai matar uma pessoa para que você agora... Já pensou? Você está assim, Senhor, eu queria ser diretor da Petrobras. Mata aquele camarada lá e arruma um jeitinho de me colocar lá. Pensa. Se fosse assim, irmão, Deus agiria dessa maneira. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa entender isso. Agora ele vai pedir misericórdia. Primeira coisa, misericórdia. Diante da situação que eu estou vivendo, eu preciso da sua graça. Misericórdia, favor imerecido. Eu não mereço, mas tem misericórdia de mim. Me alcança. Ele vai pedir misericórdia. Depois ele vai trazer à memória, aquilo que dá esperança, os seus feitos. Ele vai, leva em conta as minhas peregrinações. Ele vai dizer alguma coisa sobre a forma que ele andou. Mas não que isso, irmãos, vai influenciar. Ele vai dizer, mas no final ele diz, faça a tua justiça agora, Senhor. A tua justiça que eu quero que seja feita. Porque pela minha eu queria que matasse todo mundo, mas não é isso. Não é a minha justiça que tem que prevalecer, é a do Senhor. É isso que às vezes a gente não consegue entender. Pô, fulano fez tanta coisa. Se a gente fosse considerar assim, irmão,
quem era para estar... apóstolo Paulo não era para considerar nenhuma carta dele aqui, não. E é um dos homens que a gente mais lê, pelo menos eu. Eu pego aqui, ó, as cartas aqui do apóstolo Paulo, eu leio, releio toda hora. Mas se fosse para considerar, né, o cara fez tanta coisa ruim. Na hora ali de consentir, né, que ele cruzou o braço, de consentir a morte ali de Estevão. Quando ele começa a perseguir, ele pede autorização para perseguir os seguidores do caminho, os seguidores de Cristo. Ele pede permissão. Quanta coisa ruim aquele homem fez. E agora ele aceita Jesus? Espera aí, não, negativo. Vai aceitar Jesus? E agora mudou, está tudo certo? Está tudo tranquilo? Não, espera aí. Você entende? Então a gente precisa entender isso. Vamos lá. Pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejavam contra ele diariamente. Salmo 56, 1. A plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era forte, voraz e persistente. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram ínfimas. Eram ínfimas em relação à perseguição. Ínfimas. Ele está dizendo o seguinte: olha, aquelas primeiras lutas de Davi, que ele lutou contra o leão, que ele lutou contra a ursa, que ele lutou contra o gigante, isso não é nada se comparado à perseguição que Saul instaurou agora em cima dele. Porque não é só uma perseguição, irmão, de guerra, tem uma perseguição psicológica, uma perseguição emocional. Porque, irmãos, uma coisa é você ser perseguido pelo inimigo, outra coisa é você ser perseguido pelo seu próprio amigo, pela pessoa, pelo seu irmão, pela pessoa que a gente pensa, né, que quer bem, que nos quer bem, que pensa que nós estamos no mesmo exército. Então, existe também, dentro desse aspecto, uma perseguição emocional. Então, preste atenção agora, o que ele está infringindo, e aí ele fala o seguinte: olha, Senhor, eu não tenho força para isso, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, que é muita luta, é muita perseguição. Pensa, irmão, para Davi chegar agora e chorar aos pés do Senhor com esse Salmo 56... não é coisa fácil, não. Ele está sofrendo psicologicamente também. Existe um sofrimento muito grande dentro de toda essa proposta. Olha só. Em Cristo Jesus, fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das Misericórdias. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus, presente na Bíblia. Junto ao trono da graça, alcançamos misericórdia. Levas em conta a minha peregrinação. Davi está clamando por socorro para escapar da morte. Precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. 58, Salmo 56, 8. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe de sua aflição e dificuldade, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante estas expressões constantes. Põe no odre, estão no teu livro. Indica não apenas o conhecimento de Deus, mas sua atenção favorável. Quando ele coloca põe no odre, aqui não é só Davi o guerreiro, é Davi aquele que se debruça na palavra de Deus. É isso que ele está querendo, é isso que o autor da lição está querendo dizer. Davi, ele conhece expressões da liturgia dos cultos, das expressões que eram utilizadas. E aí ele olha, põe no teu odre as minhas lágrimas.
e no teu livro. Você consegue entender isso? Então você vai ver que não é uma oração de uma pessoa que não conhece a Deus ou que não tem um relacionamento com Ele. Davi está expressando aqui algo que ele ouvia de forma constante dentro do momento que ele estava adorando ao Senhor. A gente precisa entender isso. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Mateus capítulo 4, versículo 23. 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você consegue entender isso? É Jesus. Aí tem uma frase aqui que eu sublinhei, de João Calvino, nos ensina: as orações de Davi, como transparece das passagens que se acha diante de nós, procediam de fé na providência de Deus, que vigia nossos passos, e por quem, para usar uma expressão de Cristo, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Isso indica o quê? Ele sabe, ele conhece. Aí ele vai dizer, nos mínimos detalhes, ao ponto de saber quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças. Se ele sabe, irmão, pensa, quantos fios de cabelo tem na minha, na sua, na nossa cabeça, ele não vai saber dos nossos problemas, ele não vai saber das nossas dificuldades, ele não vai saber dos nossos percalços, ele não vai saber das problemáticas que vivemos todos os dias, ele não vai saber do leão que eu vou ter que matar quando eu sair daqui, ele não vai saber da ursa que você vai ter que matar quando sair daqui, ele não sabe do gigante que você vai ter que matar na terça-feira, na quarta-feira da semana que vem. É claro que ele sabe. É claro e evidente que ele sabe. Agora, o que eu preciso fazer então, pastor? Eu preciso entender, irmãos. Como é que eu entendo? Orando, falando com Deus. Qual é a finalidade disso? Qual é o objetivo? É um objetivo de crescimento, de amadurecimento. Eu não posso estar aqui, como diz aqui, na introdução, paralisado por causa dos percalços, dos problemas. Eu não posso estar parado, estagnado, curvado, caído por causa disso, irmão. Mas só a expectativa de que o leão, de que a ursa vem aí, de que o gigante está ali me esperando, isso já me causa, irmãos, paralisia. E não pode, de maneira nenhuma. Não pode. Faça a tua justiça, 2.3. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi está perguntando, meu celular acabou a bateria também, estava lendo aqui na versão viva. Salmo 56, 7. Davi indaga ao Senhor. É, 56:7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Davi agora vai indagar se os seus inimigos escapariam. Davi está enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado. Não pratica qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja.
nada justifica a fúria dele. Agora Davi pede a justiça de Deus. É preciso ler os textos que expressam pedidos de justiça nos Salmos, sem deixar de considerar o ensino e a orientação do Novo Testamento. Aí tem um camarada aqui, o Derek, afirma: o Novo Testamento, nas suas citações e ecos do saltério a respeito deste tema, às vezes fala com menos severidade do que a sua fonte, e às vezes com mais, mas nunca com mero rancor pessoal. É isso aí de extrema importância. O Novo Testamento, portanto, longe de reduzir ao mínimo o papel do julgamento, aumenta a sua gravidade ao mesmo tempo em que o remove da esfera de represália particular. Tá? Aí o que isso tudo aqui quer dizer, esse último momento aqui? Nada aqui, irmãos, a gente precisa entender que nada é pessoal. A gente precisa entender. Porque às vezes a gente pensa, outro dia eu estava aqui com um microfone, aí o Agnaldo lá, eu falei, Agnaldo, acerta o microfone aí. Mas eu não posso de maneira nenhuma pensar, pô, o Agnaldo está ali, é pessoal, sempre é o meu microfone que está baixo. Por que sempre o meu que está baixo? Às vezes a gente pega esse negócio como de uma forma pessoal, né? A gente precisa entender isso. Mas o Agnaldo, que é o técnico do som, ele sabe que a minha voz é a mais alta. Se eu cantar, se ele botar os microfones todos iguais, no mesmo volume lá, a minha voz vai sobressair, porque a minha voz é a mais alta. Então ele tem que fazer. Você está conseguindo alcançar o que eu estou querendo dizer? É ele que tem que fazer a equalização lá, para que no final fique todo mundo. Você entendeu? Mas só que quem é que aceita um negócio desse? A gente já acha que é pessoal. Você está vendo? É sempre comigo. É sempre eu. Isso já é perseguição. Eu não vou mais fazer isso não. Eu não quero mais assim. E a gente começa, e a gente faz uma tempestade, irmão, numa xícara, não é nem mais num copo, é numa xícara. A gente faz uma tempestade. Por quê? A gente vai levar para o pessoal. A gente vai achar que é represália. Alguém está agindo assim para quê? Ele, na verdade, ele não me quer aqui não. Ele não quer que eu cante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar de cantar, não quero mais saber. Você entendeu? A gente nunca entende que é para a gente mesmo ser ensinado, orientado. De certa forma, a gente precisa entrar no padrão. Porque se é um ministério de louvor, todo mundo tem que cantar no mesmo padrão. Por que a minha voz tem que ser a mais alta? Não tem porquê. Então, como eu tenho muita potência de voz, o Agnaldo resolve lá, para ficar todo mundo alinhado. É um exército. É um corpo. A cabeça é ele, pronto, está resolvido. Você está entendendo? Aí o Agnaldo vai lá no meu microfone, ó. Agora está todo mundo padrão, não está ninguém saindo, sobressaindo. Mas eu acho que é represália. Pô, o Agnaldo não quer que eu cante. O Agnaldo não quer. Aí a gente traz como se fosse uma coisa pessoal. E aí isso dificulta o quê? No andamento da obra. Dificulta no avançar da igreja. Porque a gente começa a gerar guerra interna. Quando a nossa guerra não é contra a carne e nem o sangue. Mas a gente começa a gerar nossas próprias guerras. E a igreja não avança. A igreja não cresce. A igreja não desenvolve. A igreja, a eclésia, como a gente sabe, não vai para fora. Sabe por quê? Porque a gente está lutando. Nós estamos entrincheirados dentro da própria igreja. Aqui, travando as nossas guerras. Você entende? Travando as nossas guerras. E o diabo, irmão, vai me desculpar, ele está assim, ó. Porque enquanto nós estamos aqui entrincheirados, lutando as nossas guerras, ele está fazendo arruaça lá fora, quando na verdade éramos para nós estarmos lá fora. Vamos chegar aqui no final agora. Eu estava olhando para lá. Se eu vou tomar água aqui, não vou
confiança em tempo de crise. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitude que revelam a confiança no Senhor. Peraí, deixa eu dar só uma paradinha aqui agora que veio na minha mente. Irmãos, escola dominical. Nós estamos aqui fazendo a live, mas isso não impede das perguntas. Isso não impede das perguntas. Não, mas aí isso não impede dos irmãos fazerem as perguntas, dos irmãos interagirem, tá? E é até interessante que haja essa interação, para quê? Para que os nossos irmãos que estão lá do outro lado consigam também, porque pode ser que a dúvida ou o adendo que os irmãos vão fazer aqui na aula pode ser realmente a dúvida de quem está lá do outro lado. Então, é de extrema importância, tá, que os irmãos interajam. Para quê? Para que os irmãos lá consigam também interagir. Amém? Confiança em tempo de crise. Ponto 3. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitude que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. Olha só, irmãos, a experiência. E aí, a gente tinha um ditado, né? Não sei se é um ditado, que os inteligentes, eles aprendem com os seus próprios erros. Agora, os sábios aprendem com os erros dos outros. E aqui, a gente vai ver aqui, a experiência de Davi alimenta a nossa confiança. Então, aquilo que Davi viveu hoje serve de alimento para a nossa alma, para que nós, de posse dessa experiência, dessa informação, dessa vivência de Davi, que a gente tenha novas estratégias pautadas na palavra de Deus, com uma fé firme e inabalável, porque a gente consegue enxergar essa experiência de Davi e ver o contexto, porque a gente consegue ver a história toda, a gente vê o momento de aflição, a gente vê o momento de oração e a gente vê o momento em que Deus responde. Então, quando nós conseguimos ver a pintura completa, a gente consegue entender que o Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje. Ele continua fazendo, ele continua realizando, e isso me dá o que? Fortaleza. A minha fé tem sustentáculo. Eu estou firme num Deus que, se ele fez com Davi, ele vai fazer também comigo. Ele vai fazer na minha vida, tá? A Bíblia faz questão de falar, né? De colocar Davi segundo o coração de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Mas em momento algum a Bíblia vai esconder os baixos e altos, ou altos e baixos, da vida de Davi. Isso para mostrar que Davi era um homem que tinha as mesmas paixões que nós, mas mesmo assim Deus foi fiel. Deus não mudou, irmão. E vai ser diferente comigo, vai ser diferente com você, contanto que eu siga aqui as orientações que estão diante dos nossos olhos. Olha só que bênção. A problemática, confiança é problemática. Confiar é problema. Considerando hoje, nos dias que vivemos, na sociedade que estamos inseridos, como confiar plenamente em alguém? Irmãos, não tem jeito. E essa dificuldade, ela acaba se estendendo na relação vertical, quando eu não tenho confiança no horizontal. Eu não tenho hoje, presta atenção, entre aspas,
presta atenção, quando eu olho hoje e eu olho no horizontal e não consigo achar uma pessoa sequer que eu possa confiar, isso normalmente vai me gerar uma dificuldade no horizontal, no vertical. É só através de um relacionamento muito estreito que eu consigo. Porque, irmãos, acaba fazendo muito parte de mim não confiar. Eu não confio no A, não confio no B, eu não confio no abecedário, no alfabeto inteiro. Eu não confio. Você consegue entender? Então, essa questão da confiança é problemático demais. Mas nesse tempo de crise, se eu preciso confiar. E agora, como é que vai ser? Eu preciso confiar. Mas como confiar desconfiando? Irmão, porque muita gente está dizendo assim, eu confio, mas não toma atitude. A confiança, ela gera uma ação. Você consegue entender? Davi é o seguinte, ó Senhor, tem misericórdia, faz agora. Aí Deus vai e faz. Então tá, vou fazer assim agora. Aí não, mas não era bem assim que eu queria. Porque a condição é justamente essa, presta atenção, quando a gente confia em Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor haja na minha vida, ou haja na minha casa, ou haja na minha família. Senhor, eu preciso que o Senhor faça, só que a gente quer, como eu disse há alguns minutos atrás, a gente vai idealizar, né? Eu quero que Deus haja, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, irmãos, bem grosseiro para que a gente possa entender. Às vezes a gente está com algum parente enfermo. A gente quer o quê? Normalmente a nossa oração é que Deus cure, que Deus liberte, que Deus faça, que Deus... Ó, Senhor, tem que curar, tem que tirar do respirador, Senhor, tem que tirar do CTI, Senhor, tem que trazer para cá. A gente já diz para o Senhor como é que tem que ser feito. A gente está lançando a nossa confiança que Ele vai fazer. Aí Ele faz de forma diferente. Aí o que a gente faz? Bom, já não vou mais pedir para Ele. Já não tenho mais confiança, porque eu pedi para Ele fazer do jeito que eu pedi e Ele não fez. Mas, irmãos, a Bíblia, a própria palavra de Deus vai dizer que há caminhos que o homem parece ser bom, mas o fim é morte. Às vezes, aquilo que a gente está pedindo não necessariamente é o melhor. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente pede, a gente tem uma lista extensa, irmão. Se eu desdobrar minha lista aqui, ela deve passar lá do portão da igreja. Aí eu coloco para Deus, Senhor, eu quero isso. Aí Deus não faz nada daquilo que eu pedi. Poxa, então agora o que eu vou fazer? Eu vou partir para o meu próprio esforço, vou partir para minhas próprias conquistas, porque eu não confio mais eu não vou mais confiar que Deus vai me dar, eu vou partir para cá. Aí, às vezes a gente age assim. Aí o que acontece? A gente vai e quebra a cara. A gente vai e quebra a cara, ou a consequência daquilo. Por quê? Eu queria um carro. Uma vez eu estava na escola dominical, tinha um rapaz, lá em Vila Nascente, tinha um rapaz conhecedor da palavra de Deus. Rapaz, não faltava escola dominical. Eu ficava com pena, às vezes eu ia na casa dele buscar ele, porque ele tinha uma filhinha pequenininha. Eu ia na casa dele porque ele vinha debaixo de chuva, irmão, botava a menina na bicicleta e vinha com a guarda-chuva aqui. Falei, rapaz, vai ser uma agonia, como é que vai ser isso? Aí eu ia na casa dele e buscava ele. Ele falou, pastor, me ajuda em oração. Está precisando de um carro. Falei, vou ajudar, né? Cara, não falta escola dominical. Começamos a orar, irmão. Começamos a orar. Ele era autônomo, né? Pedreiro. Pegou uma obra, comprou um carro. Nunca mais ele foi na escola dominical. Encontrei no Novo Mundo, falei, rapaz, o que houve? Mas eu estou falando daquela pessoa que não faltava um domingo. Eu já tinha até conversado com o superintendente. Falei, irmão, esse varão aqui está quase pronto, rapaz. Só botar aí para substituir, né? A gente vai acompanhando, coloca ele para ir treinando. Aí, rapaz, comprou o carro, encontrei com ele no Novo Mundo depois de um mês. Falei, rapaz, o que houve?
Aí ele falou, pô, pastor, agora comprei o carro. Eu falei, eu sei. Aí, pois é, minha esposa queria ir na praia, queria não sei o quê. Irmão, todo final de semana tinha uma saída. Todo final de semana tinha uma saída. Aí eu falei, Jesus, é isso mesmo, irmão? Ele falou, é. Também não vou espantar ele, né? Eu falei, tudo bem. Mas comecei a orar, Senhor, quebra o carro, quebra o carro, quebra o carro, quebra o carro. Sabe por quê, irmão? Tem coisa que quando chega na nossa mão fora do tempo, vira maldição. Nos afasta de Deus. E olha, irmão, sinceramente, tudo que puder, tiver força para me afastar de Deus, no meu ponto de vista, é maldição. Pode ser de ouro, reluzente. Me afastou de Deus é maldição. Eu não sei no seu ponto de vista, mas eu estou falando do meu ponto de vista. Pois bem, então, irmão, a gente precisa entender exatamente o que é, aonde é que a gente está colocando a nossa confiança. Porque quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, e aí eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não vai ficar muito satisfeito, mas a gente coloca a nossa confiança em Deus nas coisas terrenas. É para isso, é para aquilo, é tudo, irmãos, aquilo que é palpável. Só que a nossa confiança, ela deve estar em Deus no aspecto da nossa própria salvação, da nossa vida com Deus, do espiritual. Mas a gente quer colocar só as coisas materiais, as coisas efêmeras, passageiras e supérfluas. E por isso que a gente tem tanto percalço, por isso que a gente tem tanta dificuldade, tanta problemática. Irmão. Sabe por quê? Porque o compromisso de Deus sempre foi com o necessário. Você entendeu? A Bíblia vai dizer que o pão diário, o necessário, isso nunca vai faltar. Agora o supérfluo, irmão, isso pode faltar. O supérfluo, isso pode faltar. Agora, aquilo que é necessário para você viver, isso Deus tem compromisso comigo e com você. Agora, só que hoje a gente está colocando uma situação que se Deus não me der a terceira televisão, eu não vou na igreja. 4K ainda. Se Deus, entendeu? Hoje eu não tenho mais confiança em Deus, porque eu programei uma viagem para não sei aonde e a viagem não aconteceu. E eu falei com o Senhor, eu dobrei meu joelho, eu gastei, foi horas e horas, jejuei e a viagem não saiu. Então não tenho mais confiança em Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, confiança no tempo de crise, louvor a palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra. Salmo 56, 4. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor, por mais difícil que fosse o momento em que estava passando. Ele sabia da fidelidade no cumprimento de suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos de seus inimigos para matá-lo. Do outro, as promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. O medo não prevalece diante da confiança. A confiança que move a oração, tá? O salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Há um paradoxo, temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação pode ser a de Elias, esconder-se em uma caverna. Poderia retroceder, como fizeram os israelitas, quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Porém, o salmista, ao deparar-se com esta situação, sobrepôs, por meio da confiança em Deus, o medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos,
de assumir o nosso chamado, o medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-los em vários momentos. Jesus disse para que não tivéssemos medo. E aí, irmãos, medo. Mas o medo é intrínseco do ser humano. Não tem como tirar isso. Só tem um detalhe. O medo vai levar... Aí cada um pode seguir um caminho, né, do medo, como foi dito aqui. Uns podem recuar, outros podem se esconder, mas Davi, o medo gera em Davi o quê? Uma atitude. Ele precisa, na verdade, ele vai gerar em todos uma atitude. Para uns de se esconder, para outros de recuar. Mas para Davi gerou a atitude de recorrer ao Senhor. Bom, agora eu preciso disso aqui. Vamos para lá. Eu vou ficar aqui. Haja o que houver. Você entendeu? Então, a gente não sabe exatamente qual é o tipo de confiança que você tem. Porque aqui já foi demonstrado por A mais B. O povo de Israel temeram, quando souberam que tinha gigante na terra, recuaram. Meu irmão, foi 12 espias. Dos 12, só 2 que voltaram com a palavra. Cadê os outros 10? Irmão, dentro de uma normalidade, se a gente tivesse aqui em 20 pessoas, dos 20, 18 tivesse uma única palavra: pastor, é melhor não ter escola. E 2 vai dizer assim: pastor, é melhor a gente continuar perseverando na escola. No normal, dentro da nossa sociedade, não é a maioria que define? É democracia. Não é verdade? Então, poxa, dentro da proposta lá, 12, 2. Primeiro vamos ouvir o relato dos 10. Ó, tem gigante, a coisa é ruim. Só coisa ruim. Não é assim? Rapaz, não dá não. Tu viu o braço daquele negão? Tu viu o braço daquele outro fortão? Tu viu? Rapaz, a espada, o tamanho da espada, tu viu o tamanho do escudo? Aí a gente não vai conseguir nem chegar perto. Aí chegou os outros 2. Tu viu o tamanho do cacho de uva? Rapaz, a coisa é tremenda. É Deus já deu. Agora é só a gente ir para lá e tomar posse. Você está entendendo? Então, qual é a confiança que você tem? Porque tem gente que diz que tem confiança, mas vai recuar. Tem gente que tem confiança, como Elias, mas vai se esconder. Agora, tem gente que tem confiança e vai permanecer. Você consegue entender isso? É isso que Deus tem nos ensinado nessa manhã. Tá. A confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista mesmo, com medo, orar. Primeiro, pede misericórdia para, a seguir, apresentar ao Senhor a questão e louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tais construções da oração faz-nos lembrar de Filipenses 4, 6 e 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graça. Nota que o salmista, com gratidão, e assim desfrutemos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Tá? Eu vou ler aqui a conclusão para que a gente possa encerrar então. Vai terminar hoje? Hoje. Vamos então para a conclusão aqui e depois vamos finalizar aqui com a pessoa do pastor Daniel. A conclusão diz que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Romanos 8, 28 e 31. Amém? Eu quero mais uma vez agradecer a cada irmão hoje pela sua presença aqui. Deus. Hã?
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está nos assistindo ou que vai nos assistir posteriormente. Que Deus continue te abençoando e que essa palavra, ela de fato fique gravada na tábua do nosso coração, nos dando força, nos dando ânimo, para que possamos enfrentar esses dias tenebrosos, esses momentos difíceis que a humanidade tem atravessado nesses últimos dias, tá bom? Eu queria convidar você que está aqui, por favor, fique de pé junto comigo, vamos orar. Vem, Vitor, orar. Logo mais à noite, estaremos aqui às 18 horas, você é o nosso convidado para um grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, amém? Muito obrigado. Pai, Senhor, para os irmãos. Oremos. Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade na sua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem zelado pela nossa vida. Nesse momento, Senhor, iremos, Senhor, para o nosso churrasco, nos leva, Senhor, nos livre, nos guarde, para que possamos retornarmos aqui, Senhor, logo mais, para continuar, Senhor, esse louvor e adoração a Ti. Muito obrigado, Senhor, que possamos colocar em prática, Senhor, toda a Sua palavra, que possamos aprender mais de Ti. Tudo que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.